Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa palestra Pensamento Computacional para Todos. Opa, estava sem som, galera? Essa era a ideia, mostrar na tela sem som. Imagina só se nós não tivéssemos aí ao lado a Josiane como intérprete. Como é bom a gente olhar com os olhos dos outros, né? Quantos vídeos rolando, quantas atividades em tecnologia. E se a pandemia fosse um pouco ao contrário, começar aqui um pouco de reflexão, né? Neste momento, estão todos nós conectados. Será que somos todos mesmo? Todas? Todes? Então, com isso, agora acredito que vocês estejam ouvindo, né? Foi proposital mesmo. Começou com áudio, depois nós mutamos. Então, sejam bem-vindos aí. Palestra Pensamento Computacional é para Todos. Todos aí, pessoal, alguns que receberam a arte falou assim, tá errado, professor, tá errado, todos, não é todes. Todos, era todas, o que seria? Na realidade, o todes é quando nós incluímos flexibilização de gênero, né? Ao invés de utilizar todos e todos, alguns utilizam um arroba, alguns utilizam um X, aí a professora de livros que é expert no assunto, se nós colocamos o X ou o arroba, o que acontece com os leitores, né, para as pessoas que estão lendo um texto ou utilizando? Ele vai ler tod@s, imagina isso dentro de um texto, então confunde. Então essa foi a ideia proposital para mostrar para vocês que pensamento computacional será para todas as idades, para todos os gêneros, e essa vai ser a nossa temática de hoje. Sejam, então, muito bem-vindos. E aí, uma reflexão da pandemia que eu comecei a comentar no início. Imagine se, ao contrário que fosse da conectividade, distanciamento social, fosse distanciamento de tecnologia. Se a gente pegasse no teclado aí, ou no mouse, alguma coisa, e pegasse vírus, tivesse todos nós distanciarmos da tecnologia, quais seriam as pessoas mais impactadas por essa pandemia de contato com a tecnologia? Qual que seria? Será que haveria uma inversão? Será que seriam nossos avós, bisavós, que teriam mais facilidade, os jovens menos facilidade? Só para nós refletirmos um pouco quanto a isso, então eu vou pedir aí o colega Bruno, está nos apoiando aí para mostrar os slides e começarmos com a palestra, então. Bom, aí nessa tela aí, pessoal, vocês estão vendo... Nessa primeira imagem é o Cebolinha, né? O Cebolinha ele está jogando um aviãozinho na cabeça do Cascão, e o Cascão ele está em sentido oposto, né? Ele está distraído, caminhando distante, e aí quando ele recebe, ele toma um susto, fala, opa, e aí ele verifica que tomou um cartão. Opa, tá preta a tela, né? Tá preta aí para vocês. Proposital também, que é o leitor de imagens, né? Então, a gente precisa de ler imagens quando a gente está palestrando. Talvez tem gráficos lá, tá falando, esse gráfico aqui, eu mostro um vídeo, e o pessoal começa uma arte, aí começa a rir no chat, e quem não está enxergando, né? Não está sendo mostrado. Então, foi com essa ideia aí, estava tentando explicar o que estava na figura, e essa é a figura aí do Cebolinha, jogando um aviãozinho na cabeça do Cascão. Marcou muito essa imagem. Ontem eu fui pesquisar GIF aí na internet, e quando eu pesquisei GIF, primeiro que veio foi essa. E aí, 2 motivos. Parabéns para Campus Party, evento magnífico. E durante as palestras estava tendo Mônica Toy. Então, eu adoro Mônica Toy, rio junto com a minha filha aqui, aí quando eu vi esse, adorei. Além disso, minha leitura começou com os gibis. Minha mãe, professora de língua portuguesa aposentada, se estiver assistindo, um abraço para ela aí. Adorava ler os gibis. E é interessante quando a gente é pequeno, né? Como criança, no sentido, né? E aí o Cebolinha, ele sempre tem os planos infalíveis. E toda vez que eu li o plano infalível do Cebolinha, eu achava que, por algum momento, ia dar certo aquele plano, mas não dava, né? Hoje, se eu pego o gibi, e talvez eu for ler para alguma criança e tudo, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, será que as escolas estão matando a criatividade? Essa é a ideia também do tema. Tem uma palestra muito interessante, indica a todos aí, do Sir King Robinson, do TED de 2006, e ele dá um exemplo aí que eu comento mais para frente para vocês. Recentemente a gente estava aplicando pensamento computacional numa escola do interior de Goiás. Eu não vou dar muitas informações, nem vou me apresentar, pessoal. Pouco tempo é curto. Se der tempo, no final me apresento. Se não der, depois eu converso com vocês no chat. Vamos direto para a prática.
Então, nesse sentido, o estudante me perguntou assim, nós estávamos dando o pensamento computacional, e aí ele desenhou um aviãozinho e tinha umas garrafas, né? E aí eu fui perguntar para ele, falei assim, o que é essa garrafa? Esse fato é real, tá, pessoal? O que é essas garrafas aqui? Ele falou, professor, eu vi na internet que Coca-Cola, quando coloca Mentos dentro, ela supita. Então, será que se eu pegar a Coca-Cola, eu amarrar num papelão e eu subir em cima, eu vou conseguir voar? Similar ao aviãozinho do Cebolinha no Cascão? Que será que nós poderíamos falar? Não, de jeito nenhum. Não podemos falar isso para pessoas que estão estudando, querendo ser cientistas e tudo. Falar, sim, é possível. Só que você vai ter que verificar. Qual é o peso da Coca? Qual Coca que você vai usar? É a de 600, é a de 2 litros? Aí o estudante falou, tem que ser uma menor, né? Eu falei, mas se for uma menor, será que ela vai conseguir o seu peso? E qual que é o seu peso? Quanto que o papelão suporta? E aí brinquei, só cutuquei o estudante. Na outra semana ele falou, professor, o meu peso é tal, a Coca-Cola o peso é tal, e o papelão é tal, será que dá certo? Aí fui tentando e falei, não é o mais ideal. Aí falamos, por exemplo, São Santos Dumont para ele, inventor brasileiro magnífico, e por aí vai. Então, é nesse sentido que eu quero ir para a palestra com vocês, e aí tem um mestre aqui das artes, né, da computação. Todo mundo deveria saber como programar um computador, porque isso ensina você como pensar. E aí tem onde eu comecei minha carreira na área de pensamento computacional e gostando muito disso, foi com esse vídeo aí do Code.org, em 2014, a gente começou os projetos, começamos lá com Scratch, algumas atividades com crianças, me lembro de uma dessas ações quando a gente estava aplicando a ideia de pensamento computacional, quando o estudante estava programando com Minecraft, e aí o pai falou que ele não aprendia as direções esquerda, direita, cima, baixo, e aí como o Scratch precisava isso, ele sabia ainda mais, sabia inglês, porque o Scratch a gente estava usando em inglês. Então, é essa forma que a gente tem que tentar mudar para poder ensinar os nossos estudantes no Brasil. Se é para reiniciar, que começamos pela educação e pela linguagem, né? E pela linguagem, um detalhe é que a gente pode utilizar termos menos, com flexibilizações genéricas, né? Ao invés de usar professor, utiliza docente. Ao invés de usar aluno e aluna, utiliza estudante. É nesse sentido. Então, pessoal, palestra são poucos slides, bem direto. Aqui vamos lá. Aqui alguns termos importantes aí que a gente vai discutir hoje. Então, dentro de um coração aí, essa é a ideia. A ideia de pensamento computacional está posta aí dentro com os seus detalhes. Então, primeiro aí, gostaria de falar da lógica de computadores. Então, a lógica de computadores está aqui, né? Está bem aqui. Então, lógica de computadores. Qual que é a ideia da lógica de computadores? É entender os problemas, como resolvê-los, capacidade que todo programador, toda pessoa precisa ter para resolver os problemas que aparecem no dia a dia. Como que se resolve os problemas? Divide em partes, vai resolvendo os problemas, e para isso a gente vai aplicando pensamento computacional, que são essas técnicas, então, que veremos durante a live de hoje, né? Então, o ordenamento natural das coisas, raciocínio lógico, entender como funciona, como desvendar algo, né? Então, por isso a gente vê essa palavra aqui, algoritmo, que não tem a ver com logaritmo, simplesmente é o fato de seguir o passo de uma receita de bolo, por exemplo. É o passo que deve se seguir para trocar uma lâmpada, quais são os passos, né? E aí, dentro disso, a gente vai dentro dos Cs, da galera da programação aí, os enquantos, e é nesse sentido que, quando programa algo, pergunta, se a lâmpada está queimada, que eu troco, se não tiver, eu não vou trocar. Então, é mais ou menos essa lógica. Eu estou lá atirando em alguém do jogo, se aquela pessoa estiver lá, vai dar dano a menos, se não tiver, vai dar dano a mais, por exemplo. Se acertou, qual é o dano? Se foi na cabeça, é mais ou é menos. Qual que é a porcentagem? Então, essa é a ideia do algoritmo. Aí você define os passos e vai seguindo. Linguagem de programação, o próprio nome já fala aqui, ó, linguagem, ela é também uma linguagem. As máquinas, vocês podem ver aqui embaixo, elas comunicam por zeros e uns. E aí é necessário as linguagens de programação, diversas elas de forma mais alto nível, para podermos programar e a máquina entender. Uma dica aí, um easter egg, aqui está escrito algo, tá, pessoal? Aqui embaixo, nesses zeros e uns, escreve algo e a máquina consegue entender, ou nós convertendo, né? Então, essa é a importância. Então, decomposição, padrões, abstração, decomposição, padrões, abstração e algoritmo. É isso que é pensamento computacional. De forma bem direta, bem superficial, claro, né? E aí, com ISPC é a sigla de pensamento computacional. Mas e qual que é a aplicabilidade disso? Como que nós podemos fazer? Por exemplo, decompor.
é decompor os problemas, como eu comentei, quando quer fazer uma festa, reconhecer padrões, né? Agora no período de Covid, quais são os padrões das pessoas que se contaminaram, quais são os padrões daquelas que deram certo, tal remédio não deu certo, começa a se fazer padrões, e é nesse sentido. E a abstração é a abstração do mundo real. Então é nesse sentido que nós temos aqui a aplicabilidade, e aí bem importante, pessoal, aí fala, mas eu preciso de computador, preciso de laboratório de informática, preciso de estar numa escola, não tem? Não. Pensamento computacional, essa é interessante, você consegue aplicar de forma desplugada, sem usar o computador. Então, como muitos dizem, né, hands-on, vamos à prática. Aqui é um exercício da sorveteria, por exemplo, da UBI 2009, que aí fala para o estudante, ó, para montar seu pó de sorvete, você precisa escolher 5 dos 7 sabores disponíveis, T, U, V, W, X, Y, Z. As seguintes condições se aplicam. Então, tem as condições, e aqui, se U for escolhido, então qual deve, com certeza, ser também escolhido? Aí a primeira dica que tem que fazer, vamos tentar ficar mais claro. Troca o T, talvez, por chocolate, o U por uva, e aí coloca sabores para ficar mais claro. E aí, definindo isso, vai ficar assim, chocolate não pode ser junto com limão, por exemplo. Ou escolhe chocolate, ou escolhe limão. Se escolhe chocolate, então creme também é escolhido. Eu não vou resolver com vocês que devido ao tempo, mas para terem ideia, isso aqui é aplicado com estudantes de nível de ensino fundamental e fundamental 1 e 2 na Olimpíada Brasileira de Informática. Então aqui está a resposta já. E agora, tentar aqui fazer uma prática, né? Vamos ver se dá certo. Estou conectando aqui do celular, que eu quero fazer um pouco agora com vocês, que é a Torre de Hanoi. O que é essa Torre de Hanoi, né? Quebra-cabeças do fim do mundo, de Edward Lucas, de 1883, que era o Templo de Benares, tem uma história por trás da placa de bronze, que é com das 3 diamantes. Então pode colocar na tela, por favor. Deixa eu mutar. Isso. Pode colocar na tela outra câmera e pode... Deixa eu ver uma coisa. Pode fechar os slides, isso, por hora. Beleza, pessoal. Então, qual que é a regra? Eu tenho que passar todos esses discos para cá, sem que um maior esteja em cima de um menor. Então, se eu passei esse para cá, passo esse para cá, e aí agora eu não posso passar nem esse para cá. Ixi, então é muito difícil. Olha quantos discos temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu fazendo de forma mais rápida, eu posso fazer o seguinte, tiro todos os discos, beleza? Vou trabalhar só com 2 discos. Aí fica mais fácil, né, para ensinar. Então eu quero passar esses 2 para cá, sem o menor estar em cima do maior. Eu passo primeiro esse para cá, uma passagem, 2 passagens, 3 passagens. Então com isso eu entendo que deu. Eu tenho 2 discos e 3 passagens. Aí eu vou fazendo adiante, vou aumentando o nível de dificuldade do jogo. Eu coloco outros discos. E aí com isso, pode colocar de novo os slides na tela, por favor. Aí a gente descobre que 2 elevado a n, mas se eu chegar para o aluno e falar que essa é a lógica, fica muito confuso, né? 2 elevado a n menos 1. O que significa? Se eu tenho 3 discos, vai ser 2 elevado a terceira potência menos 1, que vai dar 7 movimentos. Então, essa é a ideia. Bom, pensamento computacional, para ter ideia, os estudos da Silva Rodrigues, em 2015, provou que quem tinha pensamento computacional desenvolvido obtiveram um resultado de cerca de 5% a 13% superior àqueles no resultado do Enem. Então, quem vos apresenta? Eu sou o Cebolinha aqui, um apaixonado pela vida, um apaixonado pela computação, pela educação, às vezes faz a coisa certa, trouxe a Mônica aqui, que seria a minha esposa Ramayane, aí tem hora que faz a coisa errada, solta a vara aqui e machuca. E essa do lado aqui, Magali é a Bianca, né? Ela gosta de comer um pouquinho, agora se der tempo aqui ainda mostra. Então, sou do NEPET, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Tecnologia do Campus Ceres. Esse grupo está cadastrado no CNPq. Temos o projeto Meninos Digitais do Cerrado. Interessante que nós fazemos ensino, pesquisa e extensão em todos os projetos. Olha aqui um exemplo. Isso aqui é ensino. Saudade disso aqui, ó, início do ano. Essa sala comporta só 36 pessoas, mas aí como a galera estava querendo e não daria tempo para 2 aulas, a gente fez uma aula só e aqui foram as aulas. Então isso aqui é ensino, ensinando pensamento computacional, depois a programação. Aí depois isso aqui é extensão do colégio, agora começar a comentar, colégio de Rialma, um abraço para a diretora Nadir, então a gente aplica lá no colégio. Aqui é a Olimpíada e pesquisa. Então, ensino, pesquisa e extensão numa mesma temática de pensamento computacional. Aqui apresentando artigo no CEBI em Brasília. Então, aqui, além disso, a gente faz gamificação. Aqueles que mais interagem, e que ajudam os demais colegas e tudo, recebem certificados, recebem premiação,
recebem brindes. E por aí vai adiante. Essa aluna, para terem ideia, aqui do interior de Rialma, foi a única classificada do Centro-Oeste na fase nacional dessa etapa da OBI. E já parto para as perguntas. Se tiverem perguntas, para colocar na tela, porque não faço nada sozinho. Então, essa é a equipe. Agradeço a todos da equipe aqui. Aqui em cima tem a professora Ramayane, minha esposa. Eu, Natália, Mário, Maria, Maria Isabela, Maria Alice, Alexandre, Letícia, Thalia, Ana Luísa e Giovana. Essa equipe, se tiver aí, pode ajudar a responder. Então, é com esse intuito aí, pessoal, eu queria mostrar um pouco para vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, beleza? E tentar fazer uma... Desde já, pessoal, terminar de me apresentar, né? Fui direto para as perguntas para poder ouvi-los aqui mais diretamente. Então, sou o professor Adriano Braga, sou mestre em Ciência da Computação. Atualmente estou como diretor de ensino do Campus Séries, pai da Bianca, esposa da Ramayane, isso é que é o mais importante. E atualmente fazendo formação pedagógica para melhorar os conhecimentos, né? Então, somos eterno aprendizagem. E, continuando aqui, a minha ideia pode colocar na tela agora, deixar o Bruno doido. Bruno, pode colocar o celular agora, vamos ver se dá certo. Isso, pode tirar o outro. Pessoal, nesse aqui atrás tem um chroma aqui, ó. Não utilizei hoje, mas a ideia de você gravar vídeos, eu tenho que pegar uma torre de Hanoi aqui, um minuto. Então, vou trazer vocês aqui para a sala da minha casa. Vamos ver se vai dar certo a minha experiência. Se ela estiver de boa aqui, vamos ver. Então, não tá... Pode fechar os slides, por favor, mano. Ih, não brincar a torre de Hanoi? Aqui. Como você brinca? Ó, o que é ver o mundo de outra forma, né? É a Hanoi jogando disco. Vou dar oi, pessoal. Então, eu fazia assim, ó, já estava fazendo errado, já estava fazendo certo. Ela pegava e rolava. Então, já é uma forma de aprender. Qual é a forma de aprender? Se eu sei o raio desse disco e o raio desse disco, então eu vou empurrar os dois, aí qual será que vai chegar mais rápido em algum lugar? Bianca. Então a gente pode ver outras formas de usar. Essa aqui é a Ramayane, minha esposa, não foi? Pessoal, então é isso. Acho que ela está querendo brincar, para que não chega 5h30, eu vou brincar com ela. Ela está vindo ali. Se tiver perguntas aí, Bruno, coloca na tela, por favor, e pode fechar o outro. A outra câmera. Agradecer a Josiane, professora de Libras do IFB. Eu dei uma acelerada aqui para poder fazer uma interação com vocês. Aproveitando aqui, apresentar. Bom, então o que eu quis dizer é que a torre de Hanoi, igual o aluno lá do avião, quando minha filha a primeira vez pegou a torre, ela queria era girar o disco. Então mudei a ideia de como ensinar. E com outras madeiras, com madeira simples é possível construir, e tinha desmontado, né, pessoal? Não quis inventar demais. Então é isso, pessoal. Tava mostrando ali ela brincando, né? Vocês devem ter visto. Tá com som agora. Agora eu vou ter que brincar com ela, tá vendo?
Agora eu vou ter que brincar com ela. Pessoal, então essa era a ideia, né, de mostrar que nesse período agora a gente pode construir isso que eu estava falando, pegar uma madeira, construir uma torre de anóia, desplugar um pouco, fazer jogos diferentes, é mais ou menos neste sentido que nós podemos fazer com um pensamento com formas, tem material muito interessante na internet. Se quiserem saber mais, procurem nossos canais, nepet.ce no Instagram, ou então Meninas Digitais no Cerrado. Sabia que poderia dar as coisas erradas, né? Porque a ideia de querer improvisar com ela aqui é o tempo dela, né? Nem sabia que palestrou na Campus Party Digital Edition 2020. Pessoal, ainda temos 2 minutos. Tá? Se quiser, pode colocar nas perguntas. Bianca derrubando cenário, é isso aí mesmo. Bianca derrubando cenário. Thalia, parabéns por essa palestra maravilhosa. Precisamos de mais pessoas como você. Obrigado, Thalia. Abraço a todos que estejam ouvindo, a todos que assistiram a palestra. Essa foi a ideia de mudar um pouco a dinâmica aqui, não ficar só direto no computador. Aí, agradecer a equipe da OBI, home office, essa é a realidade. Vou mandar um link aqui, pessoal. Primeiro que clicar aí, quiser aparecer no palco da Campus Party, eu acho que a gente tem um tempo ainda, vai dar. Se o organizador aí puder, eu vou mandar o link agora aqui, só colar lá no YouTube, quem quiser entrar aqui, entra comigo na sala aqui e dá um tchau final. Temos 1 minuto, é isso? Ianca perguntou, conta um pouco mais. Ianca, desde pequeno gostava de desvendar as coisas, né, desmontar eletrônico, acrescentou demais na minha vida, porque pensamento computacional a gente vê que você consegue resolver os problemas são grandes, são. Pandemia agora é um problema complexo, mas a gente tem abstração, tem a forma de reconhecer padrões e desvendar, e tentar arrumar uma solução. E temos que acreditar na ciência, né? Valorizar a ciência, acreditar na ciência, somente com as ciências que conseguiríamos sair dessa, né? E às vezes não é no tempo que nós queremos, porque agora uma pressão que está, tem que ter uma vacina e tudo, mas serve de alerta nesse sentido, a inclusão que temos que ter, valorização da ciência, para não esperar outra pandemia acontecer e não estarmos preparados. Por exemplo, a educação do Brasil não estava preparada para, por exemplo, absorver EAD neste momento. E essa é a realidade. Estava tendo palestra hoje dos criadores da internet muito interessante, e aí teve um comentário legal de um colega, onde ele colocou lá que o Brasil não tem conexão, e o pessoal de fora ficou espantado. Falou, um americano disse que não tem conexão, então conectividade boa. É nesse sentido mesmo. Agradeço ao Bruno aí, temos que finalizar, professora Josiane do IFB, um abraço a todos e Nepet.ce em breve. Valeu.